Então, quando você assumir a autoridade da sua vida, jamais enfermidade nenhuma vai lhe levar por um caminho que você não quer e nem também a escassez. Então, eu quero que você já coloque um princípio no seu entendimento. Veja só, você vai encontrar ali em Mateus capítulo 28 um caso muito importante que você entenda a princípio dessa nossa palestra. Os discípulos de Jesus, ou melhor, a discípula de Jesus, as mulheres que serviam ao Senhor Jesus, incluindo a Maria, que andaram com o Senhor Jesus durante todo o tempo do seu ministério. E obviamente elas tinham ouvido várias vezes o Senhor Jesus dizer o seguinte: olha só, pessoal, eu irei morrer. Eu não irei morrer porque o mal exerce poder sobre mim. Não, pelo contrário, eu irei morrer porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. Porém, ao terceiro dia, eu irei ressuscitar. Eu irei dar minha vida e eu irei tomar a minha vida de volta. Esse questionamento que Jesus está falando, que vai dar a sua vida, e vai dar a sua vida não porque o mal é maior, mas porque o Pai lhe ordenou, e depois, Jesus dizendo, eu tomarei a minha vida de volta, porque ninguém teria condições ou poder ou autoridade de me tomar das mãos do Pai, e nem o que o Pai me deu, o mal tem poder para tomar, ou seja, o Pai deu autoridade e deu vida. Então, eu vou fazer isso, estava dizendo Jesus, porque o Pai me enviou, porque tinha um propósito. Obviamente, hoje nós sabemos que esse propósito é de salvar a humanidade. Então, assim sendo, ele falou várias e várias vezes. Então, ali em Mateus capítulo 28, onde fala da ressurreição de Jesus, após os 3 dias que ele tinha morrido, as mulheres, incluindo a Maria, mãe de Jesus, foram até o sepulcro com o propósito, com o intuito de ver o corpo de Jesus. E para surpresa delas, quando elas chegaram lá no sepulcro, além de não encontrar o corpo de Jesus, encontraram um anjo. E olha o questionamento do anjo: o que vocês buscam? E ela disseram: nós buscamos a Jesus. Olha o que o anjo diz: por que vocês buscam alguém que está vivo em lugar que se encontra morto ou mortos? Por que vocês procuram os vivos no lugar dos mortos? Então elas ali sem entender muito, então o anjo disse para ela: olha, vocês não devem procurar Jesus aqui porque ele ressuscitou, como ele disse. E ali as mulheres, obviamente, voltaram para contar a notícia aos seus companheiros, e no caminho encontraram quem? Encontraram o Senhor Jesus vivo. O ponto de questionamento aqui é, mesmo aquelas mulheres, como também os demais discípulos, tendo ouvido por 3 anos o Senhor Jesus dizendo que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar, mesmo assim, elas não acreditaram. Elas foram no sepulcro com o propósito de encontrar o corpo de Jesus. Então, ao entender isto, eu quero lhe chamar a atenção o seguinte: qualquer coisa que o Senhor Jesus não deixou como vida, como algo que é bênção para os seus filhos, como herança para os seus filhos, tudo aquilo que ele, Jesus e Deus, não deixou, não tem direitos legais de viver, de ter vida. Entenda esse princípio aqui e mude a sua vida. Veja só, nós sabemos que a noite não existe. A noite nada mais é do que a ausência da luz do sol. Porque você nunca encontrou o Senhor Jesus ou o Senhor Deus dizendo assim: eu criei a noite. Não, ele criou o dia e fez separação entre noite e dia. Assim como o Senhor Jesus não criou as enfermidades, nem o Senhor Jesus e nem o Senhor Deus. O Senhor Deus, ele criou a saúde. Nós não nascemos enfermos, nós nascemos saudáveis. Deus não nos fez enfermos. Então a enfermidade, ela não existe. A enfermidade é ausência de saúde. Se você entender e assumir a autoridade e se firmar com a palavra de Deus, assumindo e não aceitando a enfermidade, já que ela não existe, ela, assim como a noite é a ausência do sol, a enfermidade é a ausência
da saúde. Mas o Senhor Deus que comprou você, ele lhe criou saudável. Então você, ao assumir, sabe o que acontece? O céu inteiro irá colocar ordem na casa, irá trabalhar. O mesmo princípio, Deus não nos criou com escassez, Deus não nos criou miserável, ele nos criou filho seu semelhante a ele próprio. Então a escassez, a pobreza generalizada, ela não existe. Ela simplesmente está na vida de alguém na ausência da prosperidade, na ausência de aquela pessoa que crê se assumir, entendendo que aquilo que ele, Deus, não criou e não deixou como herança, aquilo não pode estar invadindo a minha vida, não pode estar em minha vida, não pode estar na sua vida. Todas as coisas que não diz respeito à vida não tem direitos legais. Deus não criou. Não reconheça isto e você triunfará. Não reconheça nada que não diz respeito à vida e você será uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Todas as coisas para estar em nossas vidas só estarão em nossas vidas se tiver a nossa permissão, se tiver a nossa autoridade. Quando nós temos fé em Deus, nós damos legalidade para o céu trazer aquilo que ele designou para nós. Na medida que nós não tenhamos fé em Deus, não tenhamos fé na saúde, não tenhamos fé na cura, não tenhamos fé na prosperidade, não tenhamos fé na paz, não tenhamos fé na vida, naturalmente nós damos legalidade ao outro lado. Por isso o Senhor Jesus disse ali em João 10, eu vim para que tenha vida e vida com abundância, mas o ladrão, se referindo ao diabo, só veio para matar, roubar e destruir. Por isso também, o diabo, ele é príncipe das trevas, ou seja, aonde a pessoa não se assume, não está na luz, não está em Cristo, não está na autoridade, não assumiu sua autoridade, então nessa pessoa, nesta vida, como se estivesse na sombra, torna-se legal o mal atuar. E essa atuação dura até a pessoa entender e não aceitar. Você, o seu corpo, não foi feito por Deus, não foi criado por Deus para hospedar enfermidade, para hospedar escassez, para hospedar coisa desse tipo. Entenda esses princípios e isso vai formatando a sua fé e lá no final, quando nós iremos assumir nossa autoridade, você verá que coisas grandiosas o Senhor fará com você. Mais uma vez, eu quero lhe chamar a atenção. Compartilhe esse vídeo, clique naquele sininho, não deixe de convidar amigos seus para assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai revolucionar a sua vida, porque tem revolucionado, esse entendimento tem revolucionado a minha vida. Eu passei 20 anos da minha vida me perguntando para Deus, por que que a minha vida não fluía? Por que que eu não era uma pessoa totalmente realizada? Então, nesses 20 anos eu fui aprendendo. Eu era uma pessoa totalmente infeliz. Eu venho de 2 casamentos frustrados. Como a maioria das pessoas, eu culpava as minhas antigas companheiras, mas na verdade, elas não tinham culpa, era o culpado. Eu era uma pessoa viciada, eu era uma pessoa infeliz, eu era uma pessoa enferma. Então, tudo que eu aprendi nesses anos, me libertei dos vícios, me libertei daquele medo, daquele trauma de casamento, como muitas pessoas têm, e me libertei das enfermidades. Então, eu quero ensinar para você nessa série de vídeo. Por isso, você, ao convidar mais pessoas, você está fazendo um bem, e tudo que o homem semeia, isto o homem colhe. Então, vamos lá para o começo do começo. Veja só, aí eu vou usar agora a ciência, mas amparado pela palavra de Deus, porque o mais evoluído das ciências, aquilo que a ciência descobriu como a coisa mais evoluída, nada é novo, já existia desde a fundação do mundo, porque Deus é o maior dos cientistas da Terra. Então, todos os cientistas, eles dizem o seguinte, quando nós viemos ao mundo, nós nascemos como se fosse uma vasilha vazia, não tinha nada. Então, ao depender do que nós iríamos ser cheio, iria definir a nossa crença ou a nossa descrença. E os resultados daí para frente é a partir
das nossas crenças. Já outros cientistas vão até mais além, falam que, na verdade, desde o ventre da sua mãe, os medos, os traumas, as dores, o sofrimento, as inseguranças que uma mãe convive e sofre, vai passando, são os primeiros registros que vão passar a fazer parte da natureza da nova vida. E essa segunda tese é que eu acredito que é verdadeira, porque obviamente a criança está ligado diretamente à mãe. Então, obviamente, já se começa antes da criança vir ao mundo, todos os registros. Então, a princípio, isso já vai fazer uma diferença nos resultados, na fé e nos resultados das pessoas. Agora, absolutamente, o maior conteúdo é a partir que essa criança veio ao mundo. Então, uma vez que ela veio ao mundo, ainda que já tenha um certo registro na sua natureza que vai definir a sua personalidade, então, mas é a partir que ela nasce que a sua totalidade ou a sua maioria vai estar sendo formatada. Aí bem aqui, para ajudar o seu entendimento, eu quero usar o linguajar prático e bem objetivo. Vamos imaginar um celular. Um celular, quando nós compramos um celular, obviamente, ele não tem nenhum aplicativo, ele não tem nenhum programa. Então, obviamente, para aquele celular, se fosse o computador funcionar, obviamente, teria que ter os programas e os aplicativos, e os programas e aplicativos corretos para aquilo que se propõe fazer. Assim, é o ser humano, ele vem vazio. Então, esses aplicativos ou esses programas vai ser instalado a partir dos valores da sua família, a partir das experiências que essa criança vai começar a ter. A ciência, ela usa que nós temos duas mentes, né? A mente consciente e a mente não consciente. O Senhor Jesus, ele usou a mente e o coração, como por exemplo, se disser esse monte, ergue-te daqui, lance-te no mar, e não duvidar no coração, será feito. Então se percebe claramente que o respaldo maior, a última voz é a voz do coração, que é esse mesmo coração que a ciência usa como a mente não consciente. Eu poderia ainda usar Romanos capítulo 10, verso 9. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Então, mais uma vez, se vê que a última voz é a voz do coração, que a ciência chama da mente inconsciente. Então, segundo todos os estudiosos que estudam a mente humana, chega à seguinte conclusão. A mente subconsciente, ela corresponde 95%. Alguns divergem, mas fica mais ou menos nessa média, de 95% a 97%. Então, na verdade, os resultados da nossa vida é proveniente ou é compatível com as ações. E as nossas ações, elas são, ainda que inconscientemente, resultante da nossa mente subconsciente. Como, por exemplo, a minha mente consciente, ela corresponde 5%. Então, suponhamos que agora você passasse a acreditar que pode viver sem enfermidade. Você passasse a acreditar que pode prosperar, como a Bíblia diz, prosperar em tudo que colocar as mãos, que a prosperidade é um dom de Deus. Suponhamos que, nesse exato momento, você entendesse e aceitasse. Então você iria diante de Deus e dizer: Senhor Deus, a partir de agora eu acredito na prosperidade, eu acredito na cura divina como um benefício permanente que o Senhor me deu, uma herança minha. Então, você ao dizer isso correspondia 5%. 95% seu estava dizendo: Deus me livre, eu não quero prosperidade. Por quê? Porque o teu subconsciente está cheio que a prosperidade é coisa do diabo. Que quem tem prosperidade tem porque foi desonesto. O culpado do sofrimento dos pobres, das pessoas mais fracas, são os ricos.
Então, 95% você estava dizendo isto. E Deus iria respeitar, não que sua mente consciente estava dizendo, mas que sua mente inconsciente estava dizendo. Então, o mesmo princípio para a cura. Então, quantas vezes você ouviu falar que Deus prova pessoas com enfermidade, que quanto mais sofre, mais é sinônimo que Deus está amando, é Deus provando, e eu que combato essas ideias, né? Sei de quais salteado, quais são as partes que as pessoas irão falar. Ah, mas Jó era um homem temente a Deus. Ah, mas Paulo tinha um espinho na carne, coisa desse tipo. Então, 5% vai estar dizendo, Senhor, eu acredito na cura. E 95% está dizendo assim, para longe de minha cura, porque eu sou de Deus. E a cura é coisa do diabo. Longe de mim prosperidade, porque eu sou de Deus. E prosperidade é coisa do diabo. Então, você é isto. 95% inconsciente, coração, que é o seu verdadeiro ser, seu ser original, que é esse que de fato fala com Deus, e 55%. Agora deixa eu lhe explicar por que isso acontece. A nossa mente consciente, eu vou dar o nome a ela do nosso porteiro. Suponhamos que a nossa mente é a nossa porta de entrada para a nossa casa. Casa que Jesus afirma que nós somos casa e morada do Espírito Santo. Isso, obviamente, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, porque, obviamente, foi o Espírito Santo que nos comprou, foi Jesus que nos comprou, né? E Jesus e o Espírito Santo é um. Então, esse é o propósito, que nós sejamos dele. Então, suponhamos, nós colocamos um porteiro para o porteiro fazer filtragem, não deixar qualquer um chegar e entrar. Então, o porteiro é subordinado a mim, eu sou o dono, o principal, eu sou o dono da casa, eu não sou meu corpo é um veículo, eu sou o meu ser original, eu também não sou minha mente, eu sou de fato, o meu ser original é a minha alma, o meu ser original aqui, o meu verdadeiro ser, minha alma. O que é o ser original? Então, esse ser original coordena a minha mente, tem autoridade sobre a minha mente, que é o porteiro. Então, todas as informações que vão vir, primeiro vai passar pelo crivo da minha mente, do porteiro, vai passar pela filtragem, que por sua vez, a mente vai visitar o seu patrão, o seu original. Se aquela informação está em desacordo com o que está no meu ser original, no meu coração, na minha mente subconsciente, o porteiro vai dizer não. E se o porteiro dizer não, todo o sistema fecha. As travas estão fechando. Não vai deixar entrar. É isto que acontece quando nós estamos cheios, que a cura é uma coisa do diabo, que a prosperidade é uma coisa do diabo. Então vem a palavra que contém a vida, vinda de Deus, vinda do Pai, como herança para os filhos. A nossa mente vai visitar o nosso ser original, e o recado é, você não é bem-vindo. É quando nós jogamos a prosperidade fora. É quando nós jogamos a cura fora. Por quê? Porque o nosso ser já está cheio da crença errada. Então a nossa mente, ela é formada a partir do que o nosso ser original é formado. Só que quando nós viemos ao mundo, nós não tínhamos nenhuma mentalidade. Nós não tínhamos mentalidade formada. Nós não sabíamos separar o certo do errado. Exatamente foi esse o período que fez toda a diferença. Mais uma vez, usando a ciência como base, a ciência afirma que a criança até aos 7 anos de idade, ela vem como uma vasilha vazia, não tem conteúdo, não tem nada dentro. Mas, olhando para a palavra de Deus, para o próprio Jesus, o primeiro registro que se viu o Senhor Jesus assumindo a sua própria personalidade, está o primeiro registro aos 12 anos. Suponhamos que ele já tinha assumido antes, mas o registro está a 12 anos. Mas é mais ou menos nessa fase. Então vamos lá. Nessa fase, a mente da criança não tinha porteiro. Então, automaticamente, a criança foi formatada pela formatação da sua família, pelos valores da sua família. E foi lá na formatação
que essa criança recebeu porque a porta estava aberta, não tinha porteiro, não tinha consciência. Então, se essa criança, as experiências que ela teve foi, a escassez era uma realidade. Então, essa pessoa está cheia de quê? Está cheia da escassez. Então, todas as vezes que vier uma palavra falando que a escassez não é de Deus, que não é a vontade de Deus, qual é a reação dessa pessoa? Essa pessoa vai lembrar da figura dos seus pais, da figura da sua família. E a partir desse registro, ela vai chegar à seguinte conclusão: não, a prosperidade não é boa, ela não vem de Deus, ela vai jogar fora. Todas as vezes que ela ouviu alguém dizendo para ela que ela não ia conseguir, que ela não ia dar em nada, todas as vezes que ela acompanhou o pai, as enfermidades, sem dinheiro para ter o básico, para comida, faltou para aluguel, faltou para o básico. Então foi dessa certeza que essa pessoa, que essa criança, ela foi preenchida, ela foi cheia, ela foi ocupada, que passou a fazer parte do seu ser original, da sua mente subconsciente. Então, a partir dessa formatação, quando ela chegar ao tempo da consciência, a consciência dela irá ter como verdade ou como verdadeiro o que está no seu subconsciente, o que está no seu coração. E é aí que faz toda a diferença. Porque as pessoas, ao ouvir falar da prosperidade, ela vai contrastar com a escassez que ela viveu a vida inteira. E a pessoa que está falando da prosperidade não tem o mesmo vínculo afetivo que seus pais tiveram. Então elas não vão acreditar na nova informação, porque ela tem todo esse registro dos seus pais. Então, por isso que, mesmo algumas pessoas acreditando, o resultado é diferente. Por quê? Porque ela não é a sua mente, a sua mente corresponde a apenas 5%. Ela é o que de fato está dentro de si, o que ela está formatado. Por isso que é necessário que você recorra ao Criador. E mais uma vez, eu tenho visto muitos canais ensinando técnica. Não estou aqui combatendo. Tem muitos desses canais que têm ajudado muitas pessoas. Mas eu prefiro estar de comum acordo com o Criador. Porque o Criador é maior, porque ele é mais inteligente. Então, se nós pegarmos algumas técnicas que funcionou, mas convidar o Criador, o Espírito Santo, que nos fez, que nos conhece, então o resultado é infinitamente maior, mais promissor. E é por isso que eu lhe afirmo que nós lhe oferecemos um conteúdo dos mais completos que você vai encontrar na internet. Isso mudou a minha vida. Você vai entender princípio. E nós estamos falando de um desses princípios. Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro leite, mel.